tá, gente, estamos começando mais um Fora da Curva, com um programa do PET Psicologia, e hoje a gente tem o prazer, quer dizer, o prazer e a alegria, né, de receber duas pessoas queridas demais, não só pelo grupo do PET, mas em especial por mim, né, que tive a alegria de conhecer a Luísa e a Karen dentro do percurso de formação e muito para além desse percurso de formação, né? Então, são duas pessoas queridas demais. Ficou muito, muito agradecido, gurias, de vocês poderem participar hoje com a gente desse encontro, tá? Então, aqui, ó, um super beijo de início para vocês já, assim. E hoje, então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre palhaçaria, né? Então, começo com uma primeira pergunta, assim, queria que vocês pudessem se apresentar, contar um pouquinho de vocês e contar para a gente um pouquinho como a palhaçaria entrou na vida de vocês, né? Como é que a palhaçaria, essa que inicialmente estava lá dentro de um picadeiro, sai desse lugar de circo e tal, né? E vem ganhar a nossa vida nos diferentes espaços por onde a gente anda, né? Na sala de aula, no hospital, nos palcos, na assistência social, enfim, como é que essa palhaçaria aí toma vocês, né? E passa a fazer parte do percurso de vida de vocês, assim. Então, a palhaçaria foi tudo na minha vida. Eu iniciei na nutrição, e aí eu vi que não estava gostando, daí eu estava assim, meu Deus, que merda, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, tô aqui, né, será que eu vou ter que ser isso? E aí eu comecei a ser doutora palhaça. E aquele projeto, isso foi lá na UFSPA, aquele projeto, assim, foi muito incrível, daí eu vi que eu podia ser eu, assim, eu sempre fui muito, muito tímida. E aí eu descobri essa palhaça que, enfim, que eu podia sentir medo e conectar, porque eu sempre tive muito medo das pessoas, assim, de me comunicar com as pessoas, e daí eu ficava toda nervosa, blá, blá, blá. E aí eu vi que no hospital eu conectava com o medo. Então eu entrava com medo, porque eu não sabia quem era que estava ali, e daí já tinha uma criança rindo. E aí eu me conectava com o medo. Então aquilo que para mim era o que me afastava e me distanciava do outro, agora aproximava. E aí eu fui vendo que aquelas emoções, aquelas coisas tinham outro significado dentro da palhaçaria. E aí eu comecei nisso e achei incrível. Aí eu comecei a ver que não era nutrição que eu queria fazer na minha vida mesmo, que era psicologia, que eu descobri pela palhaçaria hospitalar, que era isso que eu queria fazer. E aí eu entrei para psicologia e segui ali no projeto. Aí ali eu comecei a dar aula de palhaçaria, a formar voluntários. Daí eu fiquei assim, olha que legal, eu consigo fazer isso tão bem. E aí foi indo. Aí eu entrei para psicologia e se não fosse a palhaçaria, eu não teria ido para psicologia. E aí, de lá, isso foi sempre o que me motivou, assim, o que eu queria conectar com as coisas. Aí eu descobri o psicodrama. Aí eu tive uma aula só de psicodrama com a Jaque. E aí eu quase saltei daquela cadeira, assim, eu tava, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer para minha vida inteira. E aí eu vi que tinha muita conexão com a palhaçaria. Aí depois a gente iniciou, eu e a Karen, esse projeto de extensão, né? E foi levando, foi linkando mais, foi costurando mais a palhaçaria, a psicologia, daí psicodrama. Daí, enfim. Aí hoje eu estou num grupo de mulheres palhaças que se chama As Teodoras, que é um coletivo de mulheres e de um homem que investigam a palhaçaria feminina e essas formas de fazer riso, né? Que é um riso crítico, que é um riso que não é vazio, que é um riso que pensa em quem está assistindo, se aquele riso vai machucar ou não, ou vai enaltecer e gerar potência. E aí hoje eu sou psicóloga
E eu linko o tempo inteiro, assim, eu acho que a palhaçaria feminina é isso que transforma também a minha forma de atender, de querer encontrar o outro, de estar olhando pelo olhar da potência, de... Ah, enfim, de rir também, eu dou muita risada, tô atendendo. E eu acho que é isso, assim, é essa potência. Eu acho que a palavra entre esse palhaçaria e psicologia, psicodrama é potência, assim, é isso que me gera, isso que eu quero ver no outro. Então é isso. Maravilha, obrigado, Lu. E tu, Karen, Beleza. conta para nós um pouquinho desse teu percurso, assim, né? De como é que a palhaçaria entrou na tua vida. A palhaçaria ela entrou na minha vida já quando eu tinha 4, 5 anos, que eu trabalhava num programa infantil que se chamava Tio Tony, que era um programa muito antigo e tinha a palhaça Bolinha lá. E eu era encantada na palhaça, apesar do Tio Tony fazer mágicas, né? E vinham os cantores e crianças que dublavam, eu amava muito a palhaça Bolinha. Então, ela tinha aquela maquiagem, eu dizia, posso te ver sem maquiagem? Ela dizia, não, eu sou assim. Então, sempre ficou esse mistério de quem era a Bolinha. Eu era muito apaixonada por ela. Assim. Então, ali começou a palhaçaria e o meu brinquedo predileto era um palhaço, que é o palhaço Bolinha, ó, que tá aqui. Que lindo. Então, é a minha infância, né? A minha infância foi sempre permeada pelo palhaço. E aí eu estava num momento de crise no direito, muito assim, sem fôlego para seguir. Pensei, vou voltar para o teatro, que era uma coisa que eu fazia, né, na minha juventude, de 15 anos atrás. E procurei o teatro. Daí estava muito engessada, né, essa formatação, né, que a gente tem que ter, por exemplo, no direito, tem que ser assim, tem que falar assim, tem que ficar assim. E eu me lembro que eu estava fechada, né, eu parecia assim um tatu-bola fechadinho, assim. E aí comecei a me alongar, me expandi, né? Comecei a sentir meu corpo, a rolar meu corpo no chão, a me permitir fazer coisas espontâneas. E eu me lembro que quando eu saía do teatro, eu saía a pé. Em vez de eu pegar um ônibus, uma lotação, eu saía a pé, porque era tanta energia que eu precisava caminhar para colocar aquilo para fora. E eu tomava banho e começava a cantar. Eu pensava, aconteceu alguma coisa muito importante comigo, né? Eu estava em crise, eu estava infeliz e agora eu estou cantando. Eu senti que, apesar dos pesares, existia ali uma vocação para aquilo, até que eu estava me dando bem. Aí eu sabia de um projeto que tinha de palhaços, né? Que eu tive vontade de entrar anos atrás, uns 7 anos atrás, eu trabalhava no tribunal e não tinha tempo. E aí, como eu tinha feito a transição para advocacia, eu pensei, agora eu tenho tempo. Então, vou levar arte para quem não pode ver. Eu vou tentar ser palhaça. Que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida para eu conseguir fazer. E como eu combinava tudo, era tudo muito protocolar, né? Me permitia o erro, o espontâneo, sem uma máscara, sem algo pensado antes, o espontâneo mesmo, visceral, foi um grande desafio. Aí eu entrei para a ONG Doutorzinhos, teve uma seleção entre 400 e poucos candidatos, e eu fui selecionada e comecei a participar do programa. E aí a minha vida mudou. Né? No encontro com a criança livre, eu cada vez fui ficando mais livre e resgatei a minha infância, o meu ser criança, o brincar. E isso foi libertador, apaixonante, a ponto de eu achar que depois de 20 anos de eu ter ingressado no direito, eu poderia fazer uma outra faculdade. Eu me lembro que eu entrei na PUC e sentei no prédio que eu me formei em direito, eu pensei, meu Deus, eu sou louca, olha o que eu estou fazendo. Estou começando uma segunda graduação. E eu, sim, vou fazer, entendeu? Não sei o que vai acontecer agora. E aconteceram muitas coisas, né? Inclusive da gente estar podendo levar a palhaçaria para dentro da psicologia, né? Então, a psicologia foi um lugar que acolheu eu e a Lu, né? E a gente de uma forma integral. Quem a gente é como sujeito, como psicóloga, como aluna, e a gente poder estar dando para os outros aquilo que nos libertou, né? Aquilo que nos fez ser livre. Porque, como o Winnicott diz, brincar é viver, brincar é fazer, brincar é vida. Então, todo analista deve brincar. E esse brincar vem antes da própria terapia, porque o brincar é a terapia essencial.
Então, eu não tenho, assim, a palhaça, eu levo ela de mão dada comigo, e toda vez que eu penso que eu não vou conseguir, eu dou uma risada e a gente ri juntas, correndo, né, no risco. Porque fazer um novo é o risco. Escutar o outro é um risco. A gente nunca sabe o que vem. Por isso que a gente tem que ter esse brincar dentro da gente, para poder rir, se perdoar e seguir tentando. Sem certeza, porque a vida é uma incerteza. Que show, muito legal. Ouvindo vocês, né, e as provocações que vocês já estão trazendo nessa fala, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho, né, para quem está ouvindo pela primeira vez essa noção, né, de palhaçaria, que é diferente, então, desse palhaço que estava dentro do circo, que a gente ia lá para rir com uma risada muito despretensiosa, assim, né, com uma risada só gargalhada. Como é essa risada, como é esse riso, como é esse riso crítico, né? Como a Lu falava antes, assim, como é essa provocação dessa palhaçaria que vocês fazem, assim, né? Ou se vocês pudessem contar um pouquinho o que é essa palhaçaria, assim, né? Como funciona essa palhaçaria, né? Só uma ideia. E também a Lu provoca muito essa noção de pensar a palhaçaria feminina. Então, se vocês pudessem contar um pouquinho para a gente, né, o que é essa palhaçaria feminina, né, o que existe de diferente um pouco da palhaçaria feminina para uma palhaçaria masculina, assim, né, o que é isso, e também o que é essa palhaçaria, assim. Só uma ideia, né, eu sei que talvez a pergunta remetesse a um universo aí, né, mas que a gente, para quem está ouvindo pela primeira vez, assim, né, o que poderia ser um norte, uma referência para essa pessoa sobre palhaçaria? Então, eu sempre falava antes que antes não existiam e não podiam ser mulheres palhaças, mulheres não podiam ser palhaças. Só que elas sempre existiram, né? Só que nos registros o que aparece são homens, e enfim. Mas sempre as mulheres estiveram ali lutando e sempre estiveram ali. E o que é diferente, né? Eu acho que eu fiz no ano passado um curso de dramaturgia com feminina, né? Com a Carla Conká, que é essa mulher que foi uma das precursoras aí da palestra feminina no Brasil, que é essa palestra que questiona, que vai a fundo em quem que é aquela pessoa, né, na história, né? Cada pessoa tem uma dramaturgia íntima sua, que é da sua história de vida e o que transformou na sua vida. E eu vi, assim, a gente foi lendo relatos de coisas horríveis que eram feitas. Então, de homens que não pensavam na plateia e para quem que era aquele riso e o que aquele riso queria comunicar. Então, vinham piadas machistas, homofóbicas, racistas, e aí se ria pensando no homem branco, hétero, de classe média alta. Como se só essas pessoas estivessem na plateia. Então, não se pensava no todo. Aí, quando surgia uma mulher em cena, ela era um objeto. Então, era uma mulher sonâmbula, daí tinha estupro, eles insinuavam estupros no meio, porque aquilo gerava riso, pensando neste homem que estaria assistindo. E aí, quando a palestra feminina surge, se pensa na plateia, na mulher público, né, ou na pessoa público. Então, se aquele riso vai gerar algum tipo de violência ou vai oprimir aquela pessoa, então aquele riso não vale, né? Então, acho que a pergunta é, eu tô rindo do quê? E eu tô rindo para quê? Eu tô rindo para quem? O que o meu riso está comunicando? Agora, então, assim, se tu for olhar, assim, a palhaça, ela é tu. Então, ela vai contar a tua história de um outro jeito. Então, é isso, é essa a palhaçaria feminina, né? Então, desse riso crítico, desse riso cheio de significado que encontra o outro, que toca o outro e que transforma. Né? Quando a minha palhaça entra em cena sentindo raiva,
isso gera coisas no público, e as mulheres riem porque elas estão se permitindo também a sentir raiva, porque isso não foi colocado para as mulheres não aprendem a sentir raiva. Então, quando uma mulher vai em cena sentir raiva pelas opressões que ela sofreu, e ela conecta com as outras, isso gera uma identificação, e aí vem o riso, aí isso que está comunicando. Agora, se eu entrar em cena e aquele riso for ferir alguém, eu vou ouvir aquela mulher, eu vou ouvir o que aconteceu e eu vou transformar a minha cena. Porque daí aquele riso que vai gerar uma opressão não me cabe. Não é isso que eu quero comunicar. Então, eu estou comunicando errado. Então, eu vou ter que rever a minha cena para apresentá-la de novo, para daí gerar um encontro com essa pessoa. Né? Acho que é isso. Ótimo, sensacional. Não sei se, Karen, tu queres colocar alguma coisa também? Eu acho que a Lu pontuou muito bem. Eu também fiz esse curso da Carla e realmente ele é incrível. E acho que é isso, né? A palhaçaria feminina, ela é uma palhaçaria de encontro com o nosso interior e de mostrar quem a gente é. Então, ela liberta também a identidade da mulher, né? Dela poder estar questionando o seu papel de mãe, o seu papel multifacetado, de poder mostrar a vulnerabilidade, né, desse ser mulher e, a partir dali, conectar com a outra. Acho que essa fala de vocês, ela é uma palhaçaria que, assim, a gente pode entender, é só da mulher, não, mas o modo como vocês contam me soa muito como acessar um devir mulher, assim, né? Então, eu vou acessar essa criança, o homem, ou qualquer sujeito que está na plateia, ele consegue acessar esse devir mulher, né? Essa possibilidade, né? Essa construção de um lugar ou outro diferente daquele que é opressor. Acho muito, muito interessante, né? E ela é para o homem também, né? Isso que também é importante. O nosso coletivo das Teodoras tem um homem. Então, esse homem também cabe nesse lugar. Agora, foi muito legal, assim, todo o processo que a gente teve com ele, de trazer ele para dentro do coletivo, porque ali ele também está para ouvir, ele está mais para ouvir do que para falar, porque são muitas mulheres, e a gente quer comunicar coisas que, às vezes, ele, enquanto homem, por mais seja um homem gay, ele não compreende. Então, foi toda uma... É muito legal, assim, o processo com ele, e de que, bom, a gente quer ele ali sim, né? A gente quer ele ali sim, mas junto com a gente, né? Olhando no olho, não acima. Então, é esse lugar, e por isso que é tão transformador, porque traz para o encontro mesmo, né? E outra coisa que é legal de pensar é que, por exemplo, eu sou uma mulher branca, por mais que eu seja uma mulher lésbica, eu sou uma mulher branca, então eu tô num lugar ali, mas eu não tô em outro. E também em relação à classe, então pode ser que quando eu estiver ali me apresentando, eu vá gerar coisas que se, por exemplo, eu comunicar alguma coisa que esteja ferindo uma mulher negra, é aí sim que também eu vou olhar para isso e vou transformar a minha cena. Eu tenho que saber o lugar que eu ocupo também e transformar isso. Um outro ponto que eu queria muito perguntar para vocês, né, assim, porque foi uma experiência muito legal e tive a oportunidade de participar durante um curto espaço de tempo com vocês, de acompanhar isso, então eu queria muito que vocês pudessem falar, porque vocês coordenaram um projeto de extensão, né, um projeto que tinha como objetivo pensar na formação universitária, né, para a população universitária, como esses sujeitos de informação poderiam se conectar, se hibridar, né, com a palhaçaria. E isso reverter, né, em formas de ação dentro dos campos de intervenção desses profissionais psicólogos de informação. Né? Então, vocês coordenaram um projeto de extensão que foi, bom, aqui é o meu lado já, né, tendencioso, assim, né, que foi belíssimo, né, e eu digo isso, na verdade, porque conheço as pessoas que passaram pelo projeto, né, que tiveram essa oportunidade, e o relato deles é um relato muito forte, né, assim, muito importante do quanto foi esse curso. E não sei se vocês poderiam falar um pouquinho
desse projeto, de como foi o projeto para vocês, né? Do que vocês objetivaram com o projeto e até se vocês têm ideia de talvez poder ofertar de novo, né, essa oportunidade, né, de encontro com essa formação em palhaçaria. Então, foi um projeto muito maravilhoso que a gente foi construindo e a gente foi co-construindo. Acho que essa é a ideia também da palhaçaria, que é se a palhaçaria não é co-construída com quem está fazendo parte, então não vale. Né? Então, é um espaço sempre bom, a gente tem uma proposta e a gente vai levar isso ali, de uma proposta de aula. Agora, se vai surgindo outras coisas, ou se vai gerando outras afetações ali, então a gente troca no meio da aula, né? E a gente vai sentindo junto. Aí a outra aula a gente planeja de acordo com o que aconteceu naquela. Aí a gente planeja outra aula. Então, é sempre esse lugar de pensando mesmo nessa filosofia que a gente falou antes, dessa palhaçaria feminina, dessa palhaçaria de encontros. Então, as aulas são co-construídas com quem está participando. E, enfim, foi um projeto que a gente fez de trazer assim, a palhaçaria como forma de intervenção mesmo na vida, como filosofia de vida também. Então, de trazer isso para dentro da pessoa, para que ela use nos espaços que ela estiver. Então, de alcançar a sua potência, de se olhar, e cada vez que a gente se olha e vai se percebendo, a gente fica mais aberto para olhar para o outro, né? Porque quando a gente olha, a gente faz 2 movimentos, o de permitir ser olhada e o de olhar. Se eu não me permito ser olhada, eu não vou conseguir alcançar o outro. Então, é assim que se faz o encontro. Então, o projeto ele vai nesse sentido, assim, de a pessoa ir se abrindo e alcançando a sua vulnerabilidade, percebendo ela enquanto força, né, encontrando outras pessoas, vendo a dramaturgia íntima de cada pessoa, a história de cada um, o que conecta aquele grupo, o que tem diferente também. E isso, assim, de trazer a palhaçaria como bagagem de vida, para transformar os encontros. E foi um projeto muito legal, assim, é muito lindo, assim, ver todo o processo de cada pessoa, né? Como é que a pessoa entra e como é que ela sai. Enfim, eu percebi, assim, as pessoas mais soltas depois, ao longo de cada encontro, ia soltando uma coisa, não sei, parecia que tu começava a ver, assim, a beleza única daquela pessoa. É muito legal, assim, de poder ver. E a gente não falou ainda, eu e a Karen, sobre essa continuidade, né? Mas foi uma coisa muito, muito importante, muito linda, assim. Maravilha. Que máximo, gente. Eu espero muito que possa ter a continuidade, que possam ter vários outros, né, espaços dessa produção, porque realmente foi muito, muito bom. E, como disse a Lu, né, muito potente para as pessoas que se vincularam, né, a esse movimento. Eu queria agradecer demais vocês, né, a Karen e a Luísa, por esse nosso encontro. É uma pena que tenha que ser tão curtinho, assim, né, esse espaço, mas quero dizer que foi bom demais rever vocês, bom demais ouvir vocês, né, e saber um pouquinho por onde vocês estão andando, assim, né. Então, ó, beijo muito querido e carinhoso para vocês duas. Espero rever vocês o mais breve possível, né, assim que der. Um beijão imenso. Beijo, gente. Beijo.